Graças a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu quero ser grato a Deus por esta oportunidade, por esta noite, e ouvindo os louvores, lembrei-me que John Pipe disse que ter Jesus no barco, pastor, não significa ausência de tempestade, mas a certeza de que o barco não afunda. Diga para quem está do seu lado: o barco não vai afundar. Aleluia. Glória a Deus. Tem presença na casa. Eu trouxe Jesus para casa. Aleluia. Abra sua Bíblia, por gentileza. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Enquanto você acha essa referência bíblica, quero agradecer a Deus por aqui estar. Agradecer ao pastor Oséias pelo convite, por me dar esta oportunidade de dizer que Jesus é bom. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Eu tenho uma mensagem pragmática, uma mensagem simples, objetiva, mas cheia de Deus esta noite para as nossas vidas. Quem achou, diga: eita glória. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Podeis assentar, meu muito obrigado. Tiago, ele não era o irmão de João, o Tiago que escrevera esta carta, mas ele era o irmão de Jesus, que outrora não cria, não acreditava, não era discípulo de Jesus, mas ele passou a ser discípulo, e ele teve o privilégio de escrever esta missiva, conhecida como Epístola Universal ou Epístola Geral. E quando ele escreve esta carta, ele escreve, logicamente, com propósitos. E dentre os propósitos desta carta, o primeiro deles era encorajar os crentes a enfrentarem as várias provações daquela época. O segundo propósito era corrigir crenças errôneas que estavam disseminadas no meio do povo de Deus. O terceiro propósito era exortar e instruir na vida cristã, de fé e de obras. Estes eram propósitos e foram propósitos desta carta do apóstolo Tiago. Nós lemos o versículo 22. Mas para poder chegar no versículo 22, eu quero ler com você 4 versículos anteriores. O versículo de número 19. Tiago, ele vai dizer que nós devemos não ser somente ouvintes,
Mas ele vai dizer também que nós devemos saber ouvir. Saber ouvir é uma habilidade. Ele vai dizer que nós devemos ser tardio para falar, mas estar atentos. Existem muitas pessoas que gostam de falar, mas não gostam de ouvir. Falar primeiro, muitas das vezes, significa perder a oportunidade de ouvir. Falar primeiro, muitas pessoas fazem pensando que terão a oportunidade de se expressar depois, e às vezes dá errado. Salomão escreve em Provérbios capítulo 18, versículo 13, dizendo que responder antes de ouvir é tolice e vergonha. Então Tiago nos ensina que saber ouvir é uma habilidade. Nem todo mundo sabe ouvir, mas precisa desta habilidade. No versículo de número 20, ele vai falar para não ficarmos irados, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. A minha ira, a sua ira, não faz Deus agir ou reagir. Deus não reage à ira. É fácil irar-se. E ver alguém irado não é algo, pastor Josué, bonito. E ver um crente irado é feio duas vezes. Porque a ira, a raiva, o ódio não combinam com o cristão. Podemos até ficar com raiva e irado, mas não devemos permanecer assim. O que combina conosco é o que está na galeria lá de Gálatas, o fruto do Espírito. A ira, o ódio, a amargura não se encontram lá. O versículo de número 21, Tiago vai dizer que a palavra, ela é poderosa para salvar a nossa alma. A palavra de Deus, ela é poderosa para salvar a nossa alma, quando praticada. Salmo 107, verso 20, vai dizer: enviou-lhes a sua palavra, e os curou, e os livrou daquilo que era mortal. A palavra de Deus tem poder para curar e para livrar da morte. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, ele diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada de dois fios, e ela penetra entre a divisão da alma e do espírito, e ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Esta palavra é poderosa. Nós não devemos somente ser ouvintes ou leitores desta palavra, mas nós devemos ser o que o versículo 22 diz: praticantes da palavra de Deus. O verso 22, ele vai nos dizer que não basta somente ouvirmos, somente lermos, precisamos praticar a palavra. É praticando a palavra que Deus vai nos abençoando.
É praticando a palavra que muralhas caem por terra. É praticando a palavra que o Jordão se abre. É praticando a palavra que Lázaro sai para fora. É praticando a palavra que os milagres começam a fluir. É praticando a palavra que a bênção chega na casa. É praticando a palavra. Aleluia. Existem muitas pessoas, irmãos, pessoas gabaritadas, pessoas que têm bons cargos, muito inteligentes, têm recursos, mas infelizmente vivem amarguradas, vivem infelizes. Mas o que falta? Falta serem praticantes da palavra. Praticantes da palavra. Muitos crentes, muitas pessoas marcam as suas Bíblias, mas a Bíblia não os marca, porque não são praticantes, pastor Ivon, da palavra. Precisamos praticar a palavra. Jeremias capítulo 18, versículo 1. Jeremias vai dizer: veio a mim a palavra do Senhor. Versículo 2, e diz: levanta-te e desce à casa do oleiro. Ele ouviu a palavra e praticou a palavra, desceu até a casa do oleiro. Quando ele chega lá na casa do oleiro, ele viu o oleiro trabalhando. Ele viu o oleiro colocando o barro na roda e fazendo um vaso. Quando eu ouço a palavra, quando eu obedeço a palavra, eu entendo como é que o oleiro trabalha. Quando eu obedeço esta palavra, eu vejo o oleiro trabalhando. E vejo que aquilo que se quebra na sua mão, ele tem poder para refazer novamente. Porque esse oleiro não deixa o barro endurecer. Ele consegue fazer um outro vaso. Eu quero aqui trazer para os irmãos 4 benefícios de quem pratica a palavra. Primeiro benefício, versículo 25 deste capítulo que nós lemos. Diz: mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realiza. Então, o primeiro benefício de quem pratica a palavra é feliz no que faz. Quem pratica a palavra é feliz no que faz. Se está faltando felicidade no que você está fazendo, também está faltando prática da palavra na vida. Porque quando nós praticamos a palavra, nós somos felizes no que nós fazemos, porque nós fazemos da melhor maneira e do jeito certo. Primeiro benefício de quem pratica a palavra, ele é feliz no que faz. Segundo benefício, vive uma vida de santidade. Salmo 119, verso 9. Como purificará o mancebo, o homem, a mulher, o ser humano o seu caminho? Observando
conforme a tua palavra. Esse observar é praticar, é viver. Salmo 119, versículo 11. O salmista vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração, na minha alma, no meu intro, no meu ser. Meu intelecto tem a tua palavra, minhas emoções têm a tua palavra, as minhas vontades têm a tua palavra. Eu estou cheio da tua palavra e ela me imuniza de pecar contra ti. Quem pratica a palavra vive em santidade. Jesus disse aos seus discípulos em João capítulo 15, verso 3: vós estáis limpo pela palavra que vos tenho pregado. Terceiro benefício de quem pratica a palavra: é uma pessoa que tem estrutura. Quem pratica a palavra tem estrutura. Mateus capítulo 7, verso 24, nos diz que todo aquele, Jesus falando, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem pratica a palavra é prudente, sabe edificar e edifica, pastor Abraão, no lugar certo, na rocha. A Bíblia diz que, e caindo a chuva, transbordando os rios, soprando o vento de forma impetuosa sobre aquela casa, ela não caiu, mas continuou de pé. Observe uma coisa aqui: o vento, a chuva, os rios, a chuva não caiu sobre o homem, os ventos não correram sobre ele, os rios não correram sobre ele, e o vento não soprou nele, mas soprou na casa, caiu sobre a casa. Quem é prudente edifica, e aquilo que ele edifica, vem até a dificuldade sobre as coisas que quem é prudente edifica, quem está firmado na palavra, mas não derruba. Aquele que é firmado na palavra, que pratica a palavra, constrói, tem firmeza, tem estrutura, permanece de pé. Então pratique a palavra, porque aquilo que você edificar, a chuva não vai destruir, os rios não vão transbordar sobre ele, o vento pode até soprar, mas vai permanecer de pé, de pé, de pé, porque quem edificou, está edificado também na palavra. É ano de ser praticante da palavra, para que tudo aquilo que nós projetarmos, levantarmos, fizermos, permaneça firme, permaneça de pé. Vem as dificuldades, mas vai permanecer de pé. Aleluia. Alamaracala sobria. Damanagai xalabraço. Aleluia. Calabanto comanarabás. Dequite calamanto remintria. Alabacamon de rendriaçá. Tem gente que vai começar a edificar diferente. Aleluia. Em quarto lugar, quarto benefício de quem é praticante da palavra: alcança o extraordinário. Lucas capítulo 5. Jesus sai
e chega às margens do mar de Tiberíades e começa a ensinar o povo. E a Bíblia diz que a multidão o aperta e ele entra no barco que era de Simão Pedro e continua ensinando a multidão. Enquanto isso, Pedro lavava as redes. E depois de ter afastado o barco, ter terminado o seu estudo, seu ensino, ele olha para Pedro e diz: lança o teu barco em alto mar. Pedro vai com ele. E os demais pescadores. Lembrando os irmãos que aqui não é o primeiro encontro de Pedro com Jesus. O primeiro encontro é em João capítulo 1, quando o irmão de Pedro o leva até o mestre. Ele diz: tu és filho de Jonas, tu és Simão, tu serás chamado Pedro. Aqui já é outro encontro, ele já era discípulo de Jesus, só que não era de tempo integral, ele ainda trabalhava. Agora Jesus está no barco e diz: Pedro, lança as redes. Aí ele vai dizer: mestre. Um judeu, para chamar um de mestre, tem que ser o mestre escolhido por ele mesmo. Não é qualquer um que ele chama de mestre. Ele diz: mestre, tentamos a noite toda, nada apanhamos. Aí versículo 6 ele vai dizer: mas segundo a tua palavra. Ele está dizendo: eu vou obedecer a tua palavra. A palavra que saiu da tua boca vai ter ação na minha vida. Segundo a tua palavra lançarei as redes. Aí o versículo 6 vai dizer: fazendo assim, colheram grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Eu quero te dizer uma coisa. Eu não sei de que material as tuas redes são feitas, mas eu tenho certeza que se você fizer conforme a palavra dele, independente do material, essa rede vai se romper. Porque sobre essa rede vai chegar coisas extraordinárias. O que é extraordinário? É algo fora do comum. O que aconteceu ali foi algo fora do comum, tanto no horário quanto na quantidade de peixe. Tem redes que vão se romper. Tem redes que vão se romper. Tem redes que vão se romper aqui esta noite. Tem redes que vão se romper na tua casa, no teu trabalho. Tem redes que vão se romper na tua família, porque Deus vai fazer o extraordinário chegar até você. Ai, vai. Quem acredita, fica de pé esta noite. Lamante. Trabalhe que a tua minha se amando, remídia. Vai. Lá para cada pacão da remídia. Oh glória. Oh glória. Esse milagre é chamado de pesca maravilhosa. Tem maravilha de Deus para quem obedece a sua palavra. Tem maravilha de Deus chegando para quem obedece a sua palavra. Se esta palavra falou no teu coração, se você ama esta palavra, celebre a Ele esta noite. Levante a tua mão, dê um glória, dê um aplauso, glorifique a Ele esta noite, porque o nosso Deus é Deus de maravilhas, e Ele faz na vida de quem pratica a sua palavra. Encerro aqui agora e digo para a igreja:
Nós não vencemos com palavras de efeito, nós não vencemos com jargões, nós vencemos com a palavra. O segredo continua sendo a palavra. O segredo para o crente ter vitória é a palavra. O segredo para conquistar e viver bem aqui e viver lá na eternidade com Ele é a palavra. Nada mais do que a palavra. É a palavra. Diga para quem está do teu lado: é a palavra. É a palavra. É a palavra. É a palavra de Deus. João capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim, e a minha palavra estiverdes em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Apocalipse capítulo 3, versículo 8, falando à igreja de Filadélfia, ele diz: tens pouca força, mas guardastes a minha palavra. Aí no versículo 10 ele vai dizer: porque guardastes a minha palavra, eu também te guardarei, te protegerei, te abençoarei, te darei livramento na hora mais difícil que virá sobre a face da terra. Encerro com este versículo, Josué capítulo 1, versículo 8. Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que te tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quer prosperidade? Quer sucesso na caminhada? Quer vitória na trajetória? Palavra de Deus na vida, palavra de Deus na alma, palavra de Deus na mente, palavra de Deus no corpo, palavra de Deus na boca, palavra de Deus nos passos, é palavra de Deus. Quem pode adorar pela palavra? Quem pode adorar o Deus da palavra? Adore, 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 adore.